Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, Sidney Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão e Mafá Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, e a K Consultório. Boa tarde, amigas ouvintes, amigos ouvintes do programa Papo de Mulher da Pomerana FM. Eu sou Marcinete Pereira com você. Boa tarde, é um prazer ter você com a gente. O tema de hoje, hanseníase. A hanseníase é descrita em tratados de medicina da Índia do século VI a.C. Ela também aparece em diversas passagens do Novo Testamento da Bíblia, ainda com o nome pelo qual era conhecida no passado, lepra. Na Europa, durante a Idade Média, indivíduos com a doença eram expulsos das cidades e obrigados a andar com um sino para anunciar a passagem. Mesmo milenar, a doença é presença constante na vida dos brasileiros. Para falar desse assunto, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Santa Maria de Atibá, Andréa Herzog, e a médica Lilian Zack. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso Papo de Mulher. Muito obrigada pelo convite. Bem, o que é a hanseníase? Boa tarde aos ouvintes também, né, quem está nos assistindo. A hanseníase ela é uma doença bacteriana causada por uma bactéria que chama Mycobacterium leprae. Por isso que a gente tem esse nome, né, de lepra também, né, que a gente fala. Como você bem disse, já é uma doença milenar, né, bíblica já. A gente já tem lá desde da Bíblia já relatos. E mesmo sendo uma doença já de tantos anos, a gente ainda luta com ela até hoje, né, com pacientes ainda desenvolvendo essa doença. É uma doença que ela ataca principalmente a pele e os nervos que estão ali presentes, né? Então todos os nervos do corpo ou só próximos àquela pele? Mais próximos à pele, geralmente, mas pode ter repercussões também, repercussão na musculatura, né? E em outros nervos periféricos também, na visão, então assim, pode ter... Mas daí devido à gravidade não tratamento, acredito eu, ou não? Sim, geralmente é pelo não tratamento. Então, infelizmente, acontece sim de ter casos que o paciente já chega com as sequelas, né? Então, é o paciente que ele não nos procura pela mancha ou porque está com uma dormência, ele nos procura porque está com uma dormência na perna ou porque está com uma alteração oftalmológica. Né? Exatamente. Mais avançado. Aí a gente já está numa condição um pouquinho mais avançada e que a gente tem que trabalhar a reabilitação desse paciente, mas não necessariamente a gente consegue reabilitar 100%, né? Perda, aquele prejuízo, né? De sensibilidade e tal. Uhum. E como alguém contrai a doença? Ao contrário do que muitos pensam, ainda acho que tem muita gente que ainda tem esse mito, a gente não contrai ela no contato, então, e nem em objeto e nada disso. O contato é feito pelo ar, né? O paciente, né, que é multibacilífero, que tem muitos bacilos no corpo circulando, aquele que não trata, né? Que não está em tratamento, ele está eliminando ativamente esses bacilos na respiração, porque essa bactéria está circulando no organismo todo. A manifestação está ali mais cutânea, na pele mesmo, nos nervos, mas está circulando ali no corpo todo. E isso depende de um contato prolongado. A gente fala assim, geralmente a gente investiga aquela pessoa que teve 5 anos ou mais de contato com esse paciente. São esses contactantes que a gente tenta ficar monitorando sempre também. Então, esse contato prolongado, mais domiciliar, esses são os casos assim, que a gente se preocupa um pouquinho mais. E também depende de fatores do próprio indivíduo também, para a gente contrair, né? E como são os sintomas da hanseníase? Como é essa mancha?
Não, são manchas que podem tanto ser mais claras, né, hipocrômicas, que a gente fala mais claras que o tom da pele da pessoa, mas também podem ser um pouco mais acastanhadas, menos, né, ou avermelhadas. São manchas que geralmente têm alteração de sensibilidade, primeiramente sensibilidade ao calor, frio. A gente até faz o teste nas manchas. Como assim? Ela sente dor ou o quê? Não sente dor, ela tem uma alteração da sensibilidade ao calor e ao frio. Então, se eu coloco algo quente, ela não sente que é quente. Se eu coloco algo frio, ela não sabe me dizer se é sem olhar, se é frio ou quente. Esse é um teste que a gente faz essencialmente, né, porque essa é a primeira perda que acontece. Né, e depois ocorre a perda da sensibilidade tátil, então de encostar o paciente não sente, mas isso já demora um pouco mais. E por fim até dolorosa, então se eu der um beliscão ali, o paciente já também não sente, né? Então se eu for com uma agulhinha, alguma coisa, ele já não sente. É nessa progressão geralmente que acontece. E ele só perde a sensibilidade, no caso ali você falou que procuram quando tem problema na perna, falta de sensibilidade na perna. Mas não causa dor, já que afeta os músculos? Então, ou os músculos ficam dormentes também? Pode acontecer, gente, uma neuropatia, que é uma dor causada pelo nervo. Não é que a mancha em si ele doa, mas os nervinhos que estão ali, como eles estão nesse processo inflamatório intenso, né, e de todo o nervo que está ali próximo, ele pode causar uma neuropatia, que é realmente uma dor, né, uma sensação de dor. E isso também já em estágios mais avançados da doença. Essa mancha, ela é lisa ou como uma crosta? Ela pode se apresentar lisa e crostosa. Algumas vezes a gente percebe ela com um aspecto que a gente chama de gutata. O que é isso? É asperosa, como se aquelas áreas que são mais expostas ao sol. Então, as outras não, porque o paciente pode ter mais manchas, mas áreas de braço, perna, que ficam mais expostas ao sol, elas ficam mais elevadas, crostosas e ásperas, como se fosse uma descamaçãozinha acontecendo ali. É bem característico, a gente até dá um termo para isso, são gutatas, né, esse aspecto. E por que 90% da população é imune à doença? Até assim, a gente introduzir assim, um pouquinho a respeito, que para contrair a doença, além de você ter um contato prolongado com um paciente que elimine muito bacilo, que não esteja em tratamento... Prolongado quanto, desculpa? 5 anos, né? Então a gente investiga 5 anos. Tá, mas um contato prolongado da pessoa com o doente? Isso, exatamente. São contatos prolongados. Então, se eu tive num ambiente que eu atendi alguém com hanseníase e ali foi aquele momento e tudo mais, eu não convivo com essa pessoa, eu não tenho risco de pegar a hanseníase. A hanseníase, ela depende de um contato prolongado. E mais ainda do que isso que você me perguntou, por que 90% da população não contrai a hanseníase? Porque depende de fatores genéticos também. Então, a gente tem que causam uma proteção eficaz ali contra a hanseníase. Então, algumas pessoas, quando entram em contato com a hanseníase, 90% delas, elas desenvolvem uma imunidade excelente. A maioria de nós temos contra a hanseníase. 10% apresenta como se fosse uma falha, que é geneticamente induzida e que levam ao paciente a desenvolver as formas, né, da doença. Agora, um imunossuprimido, por exemplo, se ficar pouco tempo perto, respirando, né, esse ar aí, ele pode ter mais facilidade de contrair a doença? Sim, ele tem mais risco do que uma pessoa que não é imunossuprimida, mas ela tem ainda menos risco do que aquela pessoa que é geneticamente suscetível. Isso assim, a gente não fica procurando, né, até porque isso é custoso, e isso é uma parte pequena da população. A gente faz mais busca ativa de lesão, de sintomas, e aí assim, não só as manchas, às vezes tem paciente que tem nódulo mesmo, dá uns nódulos por dentro da pele ou embaixo da pele. Você observa uns caroços assim, que são bem dolorosos muitas vezes, né, calor local. E eles são retirados? Não, a partir do início do tratamento e com as medicações imunossupressoras, esses nódulos eles desaparecem rapidamente. E é de fácil diagnóstico? Pode ser confundida, por exemplo, com a psoríase, né? Olha, a hanseníase, infelizmente, acaba muitas vezes sendo a última hipótese diagnóstica. Muitas vezes a gente acaba pensando ali num fungo, numa psoríase, quando é essa lesão descamatosa. Pensa numa alergia, às vezes, né? Eu já tive paciente que estava há 2, 3 anos tratando alergia, já com diversas medicações, porque estava com uma alergia. Por fim, foi diagnosticada a hanseníase, né? Então, não é uma doença de diagnóstico tão simples, às vezes depende do olhar clínico também ali, né? De alguém ter realmente essa desconfiança de ser isso.
E também, assim, do histórico, né? Se essa pessoa já teve algum contato sabidamente, né, com alguém que teve hanseníase, isso é um dado importante, né? Só que se ela tem contato ali com a pessoa por 5 anos, como você disse, a pessoa faz tratamento, acho que aí já diminui praticamente a chance, né? Da outra pessoa ser contaminada. Sim, a gente investiga esses contactantes, então quando a gente faz um diagnóstico de uma pessoa que está com hanseníase, a gente pede que todos os contactantes domiciliares dos últimos 5 anos, né, de pessoas que tiveram contato mais próximo, às vezes a gente até estende para quem não era só domiciliar, para que compareçam em consulta para a gente fazer o exame da pele, né, investigar se tem alguma outra queixa neurológica, nódulos, alguma coisa nesse sentido que nos faça a pensar, né? E geralmente esses pacientes, eles são revacinados com a BCG, a vacina BCG, aquela que deixa a marquinha no braço. Que a gente toma quando criança. Né? Isso, quando nasce. E isso se descartado a questão da hanseníase ativa nesse paciente. Sim. Bem, eu fiz a pergunta após contato. Qual o tempo de incubação da hanseníase? Então, depois se ela contrai, vamos supor, né? Se a pessoa contraiu, se ela teve lá essa falha imunológica... Se ela faz parte dos 10%, né? Exatamente. A literatura fala de 2 a 7 anos, mas a gente tem algumas literaturas que falam até 10 anos depois, né? Então, não é uma doença que eu vou ter o contato agora e eu vou desenvolver semana que vem. E depende da imunidade para ela, assim, apresentar os sintomas, no caso da pele? Sim, totalmente depende, totalmente uma doença imunomediada. Então, ela tem fatores imunológicos que vão definir se você vai ter lesões mais agressivas, se você vai ser um paciente paucibacilar, que a gente fala, que são pacientes que liberam poucos bacilos, inclusive eles praticamente não transmitem, né, a hanseníase, ou se vai ser um paciente multibacilar, geralmente são pacientes que têm múltiplas lesões, né, mais agressivas, né. No caso aí do tempo de incubação, essa pessoa contraiu a hanseníase, você falou que pode levar 10 anos, né? Ela pode estar passando para outra pessoa que mora com ela, por exemplo, porque ela não sabe, né? Que tem. Sim, se ela estiver nessa situação de um contato prolongado e essa outra pessoa que mora com ela... Mesmo sem manifestar os sintomas, eu digo. Sim, ela pode, porque está ali pelo ar. Lembra que ainda assim é uma doença sistêmica. Então ela não está ali só na pele. Não é só quando está exposta, né? Mas também quando está lá no sistema. Exatamente. E temos muitos casos de hanseníase no município? 4. Hoje nós temos 4 pacientes em tratamento de hanseníase no município. E as famílias, então, são acompanhadas? Sim. Já desde o primeiro atendimento, a gente convoca, né, os familiares para poder fazer a avaliação, como eu falei, da pele, né, avaliar se tem sintomas e ver se há indicação de repetir a BCG nesses contactantes. Tá. Porque a pessoa normal, vamos supor assim, sem sintomas aí de hanseníase, só toma BCG ao nascer, né? Exatamente. Aí para essas outras pessoas, no caso, tanto familiar... quanto o doente também, ele toma? Não, né? Se não tiver ativa, se já tiver tudo controlado ali com a medicação. Não necessariamente, aí nesses casos não a gente avalia caso a caso, mas se foi um paciente que já foi tratado, familiar já foi, não necessariamente, a gente não vai avaliando caso a caso, né, como que vai definir para a revacinação desses contatos. E como é o tratamento atual da hanseníase? Então, ela é feita com uma medicação que é como se fosse a gente chama de polioquimioterapia única. O SUS, né, na verdade, no mundo todo, facilitou muito o tratamento, porque antes a gente tinha esquemas para quem era paucibacilar, que é aquelas pessoas que eu falei que liberam poucos bacilos, tem poucas lesões, não está uma lesão tão agressiva, e a gente tinha um outro esquema, um pouquinho diferente para quem era multibacilar. Né? A única coisa que mudou é o tempo de tratamento. Então, assim, aquele paciente que é paucibacilar ou multibacilar é o mesmo esquema, porém o pauci faz 6 meses de tratamento com a medicação e o multibacilar faz 12 meses. Então, é uma dose única supervisionada. Então, dentro da cartela a gente vê lá, né, em cima a gente tem 6 medicamentos que a pessoa toma de uma vez. Toma no município mesmo? No município mesmo. Porque você falou no finalzinho ali que era uma quimio, né? É uma polioquimioterapia única, porque são mais medicamentos juntos que para realizar o tratamento, né? Sim. Então é um combozinho que é feito ali de antibióticos, né?
Então, ele faz uma dose única supervisionada, que tem uma quantidade maior de medicação. Ele recebe essa cartela todo mês e toma um comprimido, eu sempre falo para o paciente, um branquinho, um vermelhinho, que é literalmente assim que ele vem, todos os dias, né? Dos outros antibióticos. Até o mês seguinte, que ele faz de novo uma dose única supervisionada, dose maior, né? E volta ao esquema. Isso 6 meses ou 12 meses, a depender do... Eu falei aquela hora como é feito, se era difícil o diagnóstico, mas o diagnóstico é feito ali por sangue, exame de sangue, por pele, raspagem, como que é feito? A gente faz um raspado intradérmico. Assim, gostaria de reforçar que o manual do Ministério da Saúde fala que a gente pode fechar o diagnóstico da hanseníase com a clínica do paciente. Então, uma baciloscopia negativa não contraindica o tratamento. Então, eu ainda suspeitando, eu vendo uma lesão bem característica, mas uma baciloscopia negativa, eu posso tratar esse paciente, né? Mas alguns pacientes a gente pode estar solicitando até para definir se é um paciente paucibacilar, multibacilar, através do exame que a gente ajuda a definir junto com as lesões. Então, é feito um raspado, né? Então, no lobo da orelha, na própria lesão, nos lobos da orelha, né? A gente faz a coleta no cotovelo direito e intralesional. Então, a gente pega uma das lesões bem no meiozinho, vai com uma lâmina mesmo de bisturi, né? E faz um raspado ali, né? Costuma acometer que partes do corpo? Você falou ali de onde é raspado, né? Geralmente, assim, a gente pega esses locais que são locais de acúmulo ali do bacilo, mas Quais os locais de acúmulo do bacilo? Esses locais de coleta, Você no falou, lobo, né? no cotovelo e tudo mais, a gente tem um acúmulo maior. Mas as manchas, mesmo as lesões, elas se apresentam principalmente em regiões de maior sudorese, então a gente tem mais glândulas sudoríficas. Isso. Tórax, dorso, né? Então a gente acaba vendo bastante lesão, assim. Mas já vi realmente lesão em todo o corpo. Mas para chegar nesse estágio, a pessoa tem que ter deixado para lá, né? O tratamento. Sim, ela ou muitas vezes, né, foi ali, passou e ninguém desconfiou dessa possibilidade. Às vezes o paciente até procurou, principalmente quando tem dor, né? Quando o paciente começa a sentir dor, ele insiste. Procura. Ele insiste ali no... E às vezes é tratado como outra doença e não resolve, exatamente. né? Tem cura, hanseníase? Tem cura, então assim, ótimo. É uma doença curável, completamente curável. O paciente fazendo o tratamento regular, ao fim do tratamento, a gente fazendo de forma regular, a gente vê a evolução das lesões, a gente considera o paciente curado. Não é necessário fazer exame de controle de cura, nada disso. A gente avalia se o paciente fez o tratamento regular e a gente vai acompanhando esse paciente ainda, não de forma tão regular, não é necessário, junto com o apoio da unidade de saúde, anualmente. Por quê? A gente explica isso já desde o primeiro dia da consulta. Fala, olha, às vezes vai demorar 5 anos para sua lesão sumir também. E durante esses 5 anos, após o término do tratamento, a lesão muitas vezes ela regride bem, a gente consegue observar isso rápido, mas ela ainda pode se manifestar em 5 anos após, por fatores imunológicos. Aí já não é doença mais. Porque também você citou antes que a incubação é até 10 anos. Isso. Aí a cura é considerada após as lesões sumirem. Mas pode, como não há esse exame aí para detectar que não é necessário, mas pode permanecer no sistema. Exatamente, a gente continua avaliando esse paciente clinicamente. Então, se ele continua apresentando alguma neuropatia, mancha, então isso ainda a gente precisa avaliar. E como eu disse, ainda depois do término do tratamento, muitas vezes até 5 anos após o término do tratamento, ele ainda pode apresentar reações que são imunológicas, que já não é doença, né, em relação à hanseníase. E que seriam essas reações em relação à hanseníase? Elas literalmente chamam reações hansênicas, né? O paciente pode ter antes, durante ou depois do tratamento. Muitos pacientes acabam apresentando durante o tratamento e aí fica aquela sensação de eu estou tratando e parece que eu estou piorando. Não, essa reação hansênica é uma reação imunológica. Ela é como se fosse o seu sistema imune reagindo àquele tratamento. Isso. E aí ela pode causar, pode aparecer nódulos na pele, manchas em outros locais que o paciente não tinha antes. Então, às vezes o paciente fica bem inseguro quando isso acontece. Será que o remédio está me fazendo mal? Não, a reação racínica ela é passível de acontecer, inclusive antes do tratamento, né? Então, assim, é um momento, inclusive, que a gente faz muito diagnóstico quando ele tem reação racênica antes, porque aí ele tem dor. Na reação racênica, geralmente a gente tem dor, porque tem um comprometimento do nervo importante.
E pode acontecer ainda depois do término do tratamento. Eu sempre lembro, é uma reação imunológica, Sim. aí não é a bactéria falando, né? Entendi. Digamos assim. Fora essa reação aí, quais os efeitos colaterais dos medicamentos? Porque, como você citou, né, é muito medicamento. Sim, né? é bastante. Apesar de ser muito medicamento, são poucos os efeitos colaterais. Mas se eu pudesse ressaltar um que sempre chama a atenção do paciente, é que nesse dia que ele faz a dose única supervisionada, nos 2 dias seguintes, ele pode ter a urina mais alaranjada. Né, O xixi? O xixi fica um pouquinho mais alaranjado por conta da medicação. Os outros sintomas seriam mais sintomas gástricos, esses são os principais, né? Então, um pouquinho de dor no estômago, isso tudo a gente vai adaptando, assim, né? Com o horário de tomada e tudo mais. Dor no estômago, náusea, no começo do tratamento um pouquinho de fadiga, sensação de fadiga, né? Com o uso da medicação, cansaço, né? Mas nada de importante, assim. Até hoje, assim, o que mais os pacientes falam é, olha, realmente, doutora, minha urina ficou laranja. Para as manchas sumirem pode demorar até 5 anos e, no mínimo... Para começar a desaparecer, tem paciente que no primeiro mês de uso já começa, a gente percebe que as lesões desaparecem. Os pacientes, graças a Deus, não tenho muitos pacientes, né? A gente está com 4 agora, uma recidiva talvez aí, né? Pra gente ver. Mas eu vou fotografando para guardar para mim, sem, né? E para ir observando o acompanhamento das lesões. Tem paciente que pro mês seguinte já não, a gente não vê mais a lesão. A nível Brasil e mundo, qual o público mais afetado pela hanseníase? Tem uma Homens, no geral, são homens, né? Assim, porque isso depende muito do momento do diagnóstico, né? Afetados, infelizmente qualquer faixa etária pode ser afetada, mas geralmente são homens adultos, né? Homens ali na faixa dos 40, 50 anos, essa é a faixa que a gente mais faz o diagnóstico. Pode ser transmitida de mãe para filho? Não, não há transmissão. Não há transmissão. Na gravidez. Na gravidez, não. E quais as complicações da hanseníase se não tratada? As principais complicações realmente são em relação ao sistema nervoso, né? Então, pode acontecer ali uma fraqueza muscular. Então, como ela acomete os nervos periféricos, aí a gente já faz o exame começando lá da cabeça. Então, pode acontecer uma queda da pálpebra, então o paciente tem uma alteraçãozinha da pálpebra, isso pode levar a alterações da visão mesmo, porque o paciente não consegue fechar o olho completamente, né? Uma pálpebra não ou abrir também, né? Já que cai. Exatamente. Então, o paciente fica ali com aquele olho mais vermelho, cronicamente. Então, algumas alterações de força em membro superior e membro inferior, então ocorre diminuição de força. Alguns pacientes até têm uma certa atrofia de alguns dedos, né? Então ficam imobilizados. Então, pacientes que precisam de fisioterapia para poder acompanhar. Essencialmente isso, assim, no geral a gente não vê outras. O que o paciente não pode fazer, beber ou comer durante o tratamento? Assim, a gente não tem lá grandes contraindicações, a gente sempre indica, né? A gente restringe um pouquinho o consumo de álcool, né? Pelo uso. Pouquinho. É um antibiótico. Um antibiótico, a gente orienta, assim, né? Em relação ao consumo, a gente faz política de contenção de danos, né? Então, assim, quanto mais o paciente ajudar a gente, melhor. E o que é mais preciso fazer um antibiótico. Eu preciso dele tomando esse medicamento todos os dias de forma regular. Isso, para mim, é o mais importante, não falhar durante o tratamento. Tem como se prevenir? No caso, se a pessoa não sabe que a outra tem lesão, é difícil, né? É bem complicado a gente falar de prevenção. Até porque a gente volta lá no começo, depende de fatores do próprio indivíduo. Às vezes é uma pessoa ali do seu convívio mesmo, que, assim, é um convívio prolongado. Que não externa essas lesões. Exatamente, mas a gente reforça que a partir do momento que tem esse diagnóstico, a gente reforça da BCG, que seria um fator de prevenção aí importante, né? A gente realiza a BCG, tem até um fluxo, né, da BCG. A gente faz nas terças e quintas-feiras pela manhã, de 7h30 às 10h30 da manhã. Por causa da quantidade, né? A gente recebe um número de doses muito reduzido. E um frasco vem com 20 doses e após aberto ele só vale por 6 horas. Então a gente precisa de fazer esse controle, né? Otimizar, porque senão a gente acaba que tem muita perca. Por falar em vacinação, a gente sabe aí que houve uma campanha contra a não vacinação, né? Tem gente que infelizmente não vacina os filhos. Não temos esse problema aqui na nossa cidade, não é mesmo, André?
Não, assim, a gente tem um pouquinho com a vacina do Covid, né? A gente está tendo um pouco de resistência. Você deve ter visto aí, né, no noticiário, nos jornais, que ela entrou para o calendário básico de vacinação para as crianças, né, menores de 5 anos. Então, nesse sentido, a gente está tendo, entendeu? Infelizmente, a gente está tendo uma resistência, assim, dos pais a se vacinarem, né? A levar os filhos para se vacinar. Mas da BCG não. Mas a BCG não. A BCG a gente tem aí praticamente 100% vacinados do nosso município, né? As crianças quando nascem, 100% são vacinadas. Nesse caso ali, se não tem nascimentos previstos, aí abre a caixinha, aí só uma pessoa precisa de tomar, por exemplo, um familiar, aí se perde essas vacinas? Geralmente a gente Caminha para outro setor? Não, geralmente a gente agenda já mediante essa, né, na terça e na quinta-feira, porque sempre a gente tem. Muito difícil a gente não ter uma terça ou uma quinta que a gente não faça nenhuma vacina, né, uma BCG recém-nascido. E aí a gente agenda esse paciente também, né, esse familiar aí do paciente que está com hanseníase para esse dia, para ele poder vir. Normalmente a gente não abre só para fazer no familiar do paciente de hanseníase, porque ela vem exclusivamente, né, assim, mais para os bebês, né, no caso. Sim. Então, a gente marca no mesmo dia que é feito a vacinação nas crianças, né, nos bebezinhos. Mas se fizer uma dose ou duas, a gente perde, são 20 doses no frasco. Se fizer uma ou duas, a gente perde 18 doses, por exemplo, 19 doses. E assim, como diz o outro, né? Não tem como você prever, entendeu? Às vezes chega uma criança para vacinar, a gente tem que vacinar, não posso mandar ela embora sem vacinar. E aí o restante das doses, infelizmente, são desperdiçadas, né? A questão da BCG no contato do paciente com hanseníase já é algo mais programável, assim, a gente consegue, passou por consulta, olha, a gente consegue, né, ter esse contato, né, de programar qual momento que ele vai fazer a vacinação. Então, assim, acaba sendo uma demanda fácil da gente controlar, né? Sabe que recém-nascido já é mais complicado, né? Aí a mãe tá lá, tá com a criança, ela quer vacinar a criança, né? Quer proteger. Nasceu, já tem, né? Com dor, às vezes, né? Chegando ali. Não, e quer proteger, né? Claro, ela quer correto, tá? Corretamente. Algum recado final para nossa população? A gente gostaria de reforçar, né, a questão diante de sinais e sintomas aí que a gente já mencionou, de procurar o atendimento da unidade de saúde, né, de questionar o médico da unidade de saúde se essa lesão pode ou não ser hanseníase. Os médicos da unidade de saúde podem ajudar nesse diagnóstico também. Ela é uma lesão mais avermelhada? Ela pode ser mais clara que a pele, né, no geral, mas pode ser avermelhada sim, avermelhada ou até acastanhada em alguns pacientes. Então, vai muito da história clínica, do que já foi usado, que não funcionou, pai. Então, tem que vir aí essa hipótese, né, diagnóstica da hanseníase. E se vale, não fugindo um pouquinho a pauta, né, reforçar que iniciou a vacinação contra a dengue, né? Para os adolescentes, adolescentes. De 10 e 11 anos, né, e a gente está fazendo todos os dias ali na policlínica, né, na sala de vacina do AMO. Até então era só em redes particulares, né, que essa vacina era oferecida. E agora o SUS, graças a Deus, estão recebendo também. Isso aí. Praticamente SUS, comprou, né, todas as doses do laboratório, né, do laboratório. Então, até o fim do ano... Um dia vai chegar pra gente também. Vai, se Deus quiser. É porque é só um laboratório fabricando, né? Isso, é um laboratório fabricando, e todas as doses que ele consegue produzir até o fim do ano, o Ministério da Saúde comprou. E aí, por essa estratégia, você público-alvo de 10 a 14 anos até o fim do ano para ser vacinado e começando... Depois, quem sabe, para os idosos, né, que estão em imunidade. Sim, os idosos ainda o laboratório ainda pediu um pouquinho de calma, porque ela não foi ainda completamente testada, assim, né, não finalizados os testes em acima de 60 anos, isso em bula, apesar de que o laboratório já sinalizou que com laudo médico, né, avaliando o risco-benefício, ele pode ser vacinado, o idoso pode ser vacinado, mas ainda, por enquanto, de 4 a 60 anos, se não me falha a memória. 4 a 60, 4 a 59, 11 meses e 29 dias. Porque o mosquito não escolhe ninguém, né? Escolhe qualquer idade, né? Então... Não escolhe, exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês, desejo uma boa tarde. Obrigada, a gente que agradece. Nosso Papo de Mulher se despede por hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, e até a próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso programa. Curta a canção de João Bosco, Memória da Pele. Beijo pra você, até lá. Eu já esqueci você, tento crer